Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. A semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, começa na página 56, com o texto de introdução aqui sobre a evolução da tabela periódica. E o tema da semana é distribuição eletrônica, tá? Então nós vamos falar da distribuição em camada, que a gente chama de K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa vai ter uma quantidade máxima de elétron possível para ser colocada ali. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, para ser mais específico, tá? A gente também tem a distribuição através de subníveis, tá? Que vai aparecer o S, o P, o D e o F. O S tem capacidade para 2 elétrons, o P para 6, o D para 10 e o F 14, tá? Nós vamos utilizar esse diagrama aqui de Pauling para fazer a distribuição eletrônica por subníveis, tá? E a gente tem que seguir essa ordem que está aqui, tá? Isso aqui é determinado e vai ser por ordem de energia, tá? Então, você vai colocar, se você tiver, por exemplo, 6 elétrons, tá? Vamos pegar como exemplo 6. O S aqui, que é o primeiro a ser usado, o S você pode colocar no máximo 2, né? E você tem que preencher ali completamente. Então, eu vou colocar 2 aqui. Agora, só faltam 4. Agora, o próximo é o 2S de novo. No S cabe 2. Eu tenho 4 para colocar, mas aqui só cabe 2. Então, fica 1S2, 2S2. O próximo é o P. No P eu posso colocar 6. Só que agora eu já coloquei 2 no 1S, 2 no 2S, sobrou 2 para eu colocar aqui. Então, eu vou colocar 2P2, tá? Então, eu vou colocar 2 elétrons aqui. Então, a distribuição, quando eu tiver 6 elétrons, vai ficar 1S2, 2S2, 2P2, tá? E aqui, se tiver mais elétrons, você vai seguir, tá? E vai sempre respeitar essa linha aqui, porque é a linha que vai definir a energia, tá? Em qual deve ser colocado primeiro, ok? Então, é só seguir isso aqui, tá vendo? K, 2 elétrons, número máximo, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 2 elétrons no máximo. Então, você vai fazer ou distribuir por camadas, se ele te pedir distribuição por camadas. Então, se for por camadas, por exemplo, e ele tiver 6 elétrons, você vai colocar 2 na K e 4 na L. Fica K com 2, né? E L com 4. Isso se for por camada. Se for por subníveis, você tem que seguir o diagrama de Pauling aqui, tá? Então, vamos para as atividades que estão na página 61 e 62. Aqui, pessoal, antes da gente ir para a atividade, eu vou mostrar para vocês a distribuição que ele fez para o ferro, tá? O ferro tem 26 elétrons, porque o número atômico dele é 26. Então, quando ele está neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho que colocar aqui 26 elétrons. Eu vou começar pelo 1S. Aqui cabem 2, então fica 1S2, 2S2, 2P6, até agora já coloquei 10, tá? 3S2 é o próximo, eu ainda tenho elétron, 3P6, 4S2, já coloquei 20 aqui. E agora sobram 6 para eu colocar no 3D6. Cabe 10, mas eu só tenho 6 porque aqui completa os 26 elétrons, tá? Então, essa seria a distribuição aqui através de subníveis, ok? E ele fala o seguinte, essa aqui é a distribuição do ferro quando ele está neutro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. A com maior energia é esse 3D10 aqui, é o último. Só que a última camada não é essa. A última camada é a que tem o maior número aqui, que é o 4S2. Então, essa aqui é a última camada. Então, se eu tiver que tirar elétrons, eu tenho que tirar daqui, tá? Então,
Se eu precisar retirar aqui, igual ele retirou 2 elétrons, quem vai sair são os 2 elétrons da camada mais externa, que é a 4s, tá? Tirou isso, eu fico com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6, tá? E se precisar acrescentar, né? Se for o caso de você ganhar elétrons. Ele mostrou o caso aqui do enxofre, tá? O enxofre tem essa configuração, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Isso quando ele está neutro, tá? Essa é a configuração dele. Nesse caso, o último nível é o mesmo que o subnível energético, que é o P aqui, tá? E ele não está completamente preenchido, porque tem 4, ele cabe 6. Então, se ele vai ganhar 2 elétrons, que é o que está aqui, ó, 2 menos, esses elétrons vão entrar na última camada, que é a 3p4, tá? Que por coincidência aqui ele também é a mais energética, tá? Então, vai ganhar 2 elétrons ali, agora vai ficar completamente preenchido, que é 3p6, tá? E aqui. Então, aqui, primeira coisa, ele pede para o tungstênio. Tungstênio tem um número atômico 74, ou seja, tem 74 elétrons, tá? Porque ele está neutro. Qual a distribuição eletrônica por camadas? Então, por camadas, vocês vão olhar lá do K, L, M, N, tá? Seguir aquela ordem lá. E por subníveis? É aqui em subníveis vocês vão seguir a distribuição de Pauli, tá? Tá lá em cima. 1s2, 2s2 e assim sucessivamente. Quais os elétrons mais externos? Mais externos, gente, se você tiver 1, 2, 3, 4 camadas, vamos supor. A mais externa é a que tem o 4, tá? Então, lembrem disso aí. E o com maior energia? Com maior energia vai ser aquele que ficar por último aqui. Por exemplo, a do ferro. O mais externo era o 4s2 e o mais energético é o que vinha por último aqui, que é o 3d6, tá? Então, pode ser que coincida? Pode coincidir, mas nem sempre é o caso, tá? Então, o mais externo é aquele com o maior número lá. Se tiver 5 ou 6 entre eles, se forem os maiores números, a mais externa é aquela. E com maior energia é o que ficar por último, né? Na distribuição eletrônica. Aqui, gente, ele pede qual que é a distribuição do titânio. O que vocês têm que entender aqui? Vocês têm duas formas de fazer. Ou você pega 22 elétrons aqui, que é o número atômico, e como ele está neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons, e vai lá em cima e fazer a distribuição, para fazer a distribuição de Pauli. Ou, se vocês perceberem, as suas alternativas não têm o mesmo número de elétrons. Então, o que você tem que encontrar? A alternativa que te dê 22 elétrons, tá? Se duas alternativas aqui tiverem 22 elétrons, aí você vai lá em cima e observa qual ordem está correta, tá? Mas nesse caso aqui, todas as alternativas têm um número de elétrons diferentes. Então, é só você somar aqui, por exemplo, 2 com 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12, com 3, 15. Então, essa aqui não pode ser a minha distribuição, porque, na verdade, o titânio tem 22, tá? Então, vocês têm que encontrar a alternativa que te dê 22 elétrons. Se algum empatar, vocês vão olhar a distribuição lá através do diagrama de Pauli. Aqui, do eletrônica do bário, tá? 52. Então, primeira coisa, vocês vão procurar a alternativa que te dê 56 elétrons. Desculpa, falei errado. É 56 e não 52. Se todas as alternativas derem 56 elétrons, quando vocês somarem aqui, aí vocês vão fazer a distribuição de acordo com o diagrama de Pauli. Vocês têm que seguir aquela ordem lá, porque aquela ordem é a ordem energética, tá? Tem que ser obedecida. Feito a distribuição lá, vocês vão comparar aqui e marcarem a alternativa que estiver correta, tá? E a 4 aqui. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no nível 3 energético. Então, ele tem 14 elétrons. Eu vou lá no diagrama de Pauli, no terceiro. Então, olha só, esse é o terceiro. Lembrando que para você preencher o terceiro completamente, que é o caso aqui, ó, 2 e
P8, tá? Você vai preencher primeiro o 3S2 e o 3P, e depois vai lá no 4S antes de vir para o 3D6, tá? Então, o que você tem que saber? Aqui ele tem 14, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. 6 com 6, 12 com 2, 14. Então, 14. Só que antes de ter 14 aqui, eu tenho que ter esse 4S2, porque ele tem que ser preenchido antes, porque ele tem menor energia que o D. Então, você tem 14 aqui, 2 aqui, e o restante de cima vai estar tudo preenchido. Então, você vai contar esse número de elétrons e vai marcar a alternativa aqui, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Que esse aqui é um pouquinho mais complicado. A 5. O fenômeno da supercondução, ele vai explicar algumas coisas aqui. E ele vai falar qual que é o número de camadas. O número de camadas, gente, a gente vai olhar sempre para o maior número, tá? A gente vai olhar aqui, seguindo toda a ordem, e ver qual que é o maior número. Se for 6, se você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa a ordem que ele vem aqui. O 6 é o número de camadas, tá? E o número de elétrons mais energéticos. O mais energético, já falei para vocês, que é o que vem por último. E vocês vão observar quantos elétrons tem ali, tá? Então, marquem aqui a alternativa correta. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo aplicativo Conexão Escola, através do chat, que também pode ser acessado através do Conexão Escola Web, sem baixar o aplicativo. E eu quero que vocês assistam os outros 2 vídeos que eu vou fazer na ordem que eu colocar lá no grupo, tá? Então, eu vou colocar o vídeo na ordem, quero que vocês assistam. Eu quero que vocês observem os 2 vídeos, porque essa matéria é um pouquinho mais complicada, vocês têm que treinar bastante.